Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, na paz do Senhor. Obrigado, pastor Ricardo. É que a gente pega costume rápido, né? A primeira vez que o pastor me convidou, eu estava na mesa, fiquei tranquilo com o pastor do lado ali, a gente fica, né? E eu estava esperando isso, mas sem problema. Estamos aqui. Deixa eu ajeitar minhas coisinhas aqui. Uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos. A Sônia, ontem nós fizemos uma viagem a Palmeiras, que é aqui pertinho. Tem uma prima da Sônia que ganhou o nenê, está com 15 dias. E ela, na cesárea, acabou tendo um acidente. Teve perfurada a bexiga, então acho que ela ficou com aquela preocupação de atender a prima, mas ela está bem, graças a Deus. E eu acho que lá no aniversário do menino dela, sabe como é que é, irmãos? A gente nessa juventude, dessa fase da juventude, comer um bolo, às vezes, um salgadinho, às vezes não cai direito. E eu acho que foi isso que acabou entortando o estômago da Sônia hoje. Ela me ajudou a fazer essas reflexões aqui, mas ela levantou bem e disse: eu não estou legal hoje, eu acho que é melhor eu me cuidar aqui para ir à noite. Eu falei: então tá bom, avisa os irmãos lá. Então é por isso, irmãos. Ela me ajudou a participar, a trabalhar esse tema. Irmãos, Bíblia, fonte da fé e graça. Pastor Pedro Paulo escolheu temas tão interessantes, né, pastor? Que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma fase difícil no nosso tempo, em que a palavra de Deus está sendo alterada, mas assim, descaradamente. A gente pega, e eu sempre incentivei os irmãos a usarem a Bíblia física, porque a Bíblia digital, um toque de computador pode mudar tudo. Em 1984, nos Estados Unidos, a NVI americana alterou um versículo bíblico. Eu não sei se está sendo transmitido, né? Eu vou copiar o pastor Pedro, você tome esse cuidado. Eu não vou dizer o que eles colocaram no versículo lá, irmãos, para não trazer problema para a igreja. Mas a igreja americana se levantou porque eles inverteram o sentido de um versículo de um modo terrível. E eles tiveram que corrigir. 1984, nos Estados Unidos. De lá para cá, eles vêm alterando textos da palavra de Deus, devagarinho, um aqui, outro ali. E eu sempre lembro, irmãos, de um valor espiritual. Até a gente às vezes conversa com o pastor Luiz também e outros irmãos ali na classe. Existe uma lei espiritual na palavra de Deus que a gente encontra, que é a lei dos símbolos. A palavra é um símbolo fonético. Há poder na palavra de Deus pelos símbolos fonéticos que o Senhor determinou, por aquilo que Ele disse. Então vem o homem e altera alguma coisa disso. O que os irmãos acham? Que vai continuar sendo a mesma palavra de Deus? Não estou dizendo, às vezes, facilitar o sentido de compreensão, mas alterar mesmo o sentido. Por exemplo, tem uma Bíblia que diz assim, naquele texto da parábola das 100 ovelhas, quando conclui, né, que o Senhor diz que há mais alegria por uma alma que se arrepende do que por 99 justos, que estão no aprisco, estão salvos. O que eles fizeram? Há mais alegria por uma alma que se arrepende do que por 99 que acham que não precisam de salvação. De onde que tirou isso? Então eu às vezes brinco. Eu falo: Sônia, essa é da NVS, nova versão de Satanás, porque não tem outra explicação, né? Então é muito importante essa autoafirmação que o pastor Pedro trouxe a nós, da Bíblia como fonte de tudo que nós precisamos, a palavra de Deus, fonte da fé e da graça. Eu confesso aos irmãos que nos estudos que a gente sempre faz, a gente só encontra a Bíblia como fonte de fé e graça para a salvação. Está certo? Claro que está certo. Mas a palavra de Deus é mais do que isso. Se não me engano, foi Spurgeon que disse o seguinte, ele disse assim, que quando abrimos a Bíblia e a consideramos como um livro qualquer, nada acontece. Mas quando a consideramos um poder espiritual, aí então ela fala. E é justamente essa preocupação que nós temos de ter, de encontrar e encarar a palavra de Deus como uma fonte de poder espiritual. Essa é a diferença que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida.
Então, a fé e a graça como fonte de salvação de todo aquele que crê. A fé. É interessante, irmãos, eu fiquei preocupado, porque tentar descrever essa realidade espiritual é mais ou menos como descrever o sabor da água. Os irmãos já pensaram nisso? Como é que a gente iria descrever o sabor da água? Porém, a água é essencial, nós não vivemos e não sobrevivemos sem ela. Mas vai descrever o sabor da água. A gente não consegue. Porque para nós é algo óbvio. É essência. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que a palavra de Deus é essência, até porque ela é água também. A água da vida, né? Mas vamos tentar aqui pelo menos chegar perto daquilo que possa nos direcionar. Para ganhar tempo, eu não vou demorar, eu tenho alguns versículos anotados, eu vou lendo, tá bem, irmãos? Em Romanos 10, 17 diz assim, que eu acho que é o começo, é a fonte da fonte. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus não autoriza, não indica outro caminho para você construir a tua fé na vida. A fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Discurso político? Não. Ouvir música boa? Não. Ouvir da palavra de Deus. Por isso que é importante quando nós temos ministração da palavra pela palavra, que era inclusive uma das máximas de Lutero. Sola a palavra, pela palavra. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos muita autoajuda. E eu me lembro aqui que logo que a gente chegou, o pastor Pedro Paulo um dia estava ministrando, e ele falou uma coisa muito importante, que nós estamos vivendo um tempo em que se prega muita autoajuda, quando nós deveríamos estar pregando a ajuda do alto. E é exatamente isso. De sorte que a fé ela chega até nós pelo ouvir da palavra de Deus. E ainda, em Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A obediência acompanha a fé. Pela fé, Abraão obedeceu e isso lhe foi imputado por justiça. A obediência no tocante à fé é fundamental. Em Gênesis 15:6 nós temos essa indicação da justiça imputada a Abraão por ter obedecido. Abraão, irmãos, fazia parte da civilização mais antiga que nós conhecemos na arqueologia e na história, que foram os sumérios. Nós não temos ideia do que foram os sumérios. Os sumérios, lá no passado extremo, eles tinham escola, como nós temos hoje, com quadro negro. Eles tinham construções de tijolinho, como nós temos hoje. Eles tinham consciência da constelação, do sistema heliocentrismo, do heliocentrismo, de que o Sol estava no centro, e tinha até desenhos de órbitas de planetas. Os sumérios tinham uma cultura avançadíssima. Tem coisas da cultura dos sumérios que até hoje nós não conseguimos entender e desvendar. O Senhor vai naquela civilização, porque era um povo muito avançado, e diz a Abraão, sai do meio dessa civilização e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a palavra de Deus diz que ele creu nesta palavra, e isso lhe foi imputado por justiça. Isso é fé. E saiu, lá em Hebreus diz, em Hebreus 11:8, sem saber para onde ia. Mas uma coisa que o texto sagrado diz, ele continuava caminhando. Irmãos, isso é uma coisa preciosa para nós. Não importa as circunstâncias, o que o Espírito do Senhor diz à igreja, continua caminhando. Mas eu não sei para onde eu estou indo. Não importa, continua caminhando, porque você tem que fazer como Abraão. Você tem que olhar pela fé a cidade que tem fundamentos, da qual você tem cidadania. Fé. A graça. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. A graça é conceito teológico que é favor imerecido. E de fato é, sem qualquer mérito daquele que recebe o benefício. É o perdão concedido pelo juiz dos juízes aos filhos dos homens por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que cravou na cruz a cédula, o título de dívida do qual éramos devedores. É como pegasse uma promissória assim, a dívida de todo mundo aqui está paga. E pega e crava aquele título, risca e crava na cruz, invalida e crava na cruz. Aqui está a prova pública, como se fosse um edital. Ele está salvo, né? Isso é graça, havendo riscado a cédula que nos era contrária, segundo as ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Sônia, até comentando comigo sobre isso, ela falou bem, há muitas vezes pessoas que falam que a graça é de graça. Ela diz, a graça não é de graça, porque Jesus pagou um altíssimo preço para que tivéssemos. E a gente tem que lembrar disso, né? No mundo jurídico, eu lembrei disso, irmãos, cada um na sua área, às vezes, né? No mundo jurídico eu lembrei de uma coisa e me chamou a atenção, e eu aprendi estudando aqui, para essa lição, aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu estou na área penal, sou presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então, crime contra a vida só cai lá. E o presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 12 da Constituição, ele tem a prerrogativa de conceder indulto e comutar penas de pessoas que estão condenadas e presas. Lá no artigo 5º, inciso 43, fala expressamente da impossibilidade da concessão de graça ou anistia para determinados tipos de crime. Por exemplo, tortura, tráfico de drogas e outros crimes hediondos. Uns autores modernos, que são muito parecidos com os teólogos modernos também, e eu acho interessante isso, como os ateus e os teólogos modernos às vezes têm pontos em comum. Eles dizem que a graça jurídica não existe. Que ainda tem gente que insiste em dizer que a graça jurídica existe. Porque a graça é uma modalidade de indulto. Ela é o perdão individual. E o indulto é o perdão coletivo. Olha que interessante. Casa perfeitamente. A professora Maria Helena Diniz, lá de São Paulo, que é uma catedrática no direito, ela diz assim: a graça é o perdão concedido pelo presidente da República, favorecendo um condenado por crime comum ou por contravenção, extinguindo-lhe ou diminuindo-lhe a pena imposta. Ter-se-á o perdão se a graça for individual e o indulto se for coletivo. A graça é individual. Vejam que esse é um conceito espiritual. E é interessante que essas pessoas que são anti-Deus, elas têm alergia a tudo que vem de Deus. Esses juristas não querem sequer usar o termo graça, porque de alguma forma ele se conecta com a palavra. Não existe mais a graça, só existe o indulto. Mas o indulto é coletivo. A graça é individual. É só um dado interessante, né? A graça e a fé estão sempre entrelaçados. A graça é um favor imerecido que sempre nos levará a agradecer, se formos dignos, porquanto este é o maior benefício que um ser humano pode receber da parte de Deus. Dignos aqui no sentido de reconhecer o benefício recebido, porque nada é mérito nosso, né? E daí vem uma questão interessante. A graça de Deus revelada na nossa vida leva aquele que a recebe e reconhece o seu estado miserável a dar graças. Dar graças é uma expressão, é uma locução que significa agradecer. Mas veja que interessante, é como se fosse uma retribuição, não é uma retribuição, porque nós não podemos retribuir, mas como se fosse um agradecimento conectado. Como eu recebi graça, eu dou graças, né?
E dar graça significa agradecer. E o salmista, no Salmo 136, 1 e 3, numa versão mais atualizada, ele diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o apóstolo Paulo faz a mesma recomendação: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está em 2 Tessalonicenses 5,18. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por todos os seus benefícios. Eu gosto muito do Salmo 103, de 1 a 5, né? Que o salmista relembra: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Acho lindo aquele salmo. E é muito interessante, irmãos, porque quando damos graças a Deus pela graça que o Senhor nos concede, nós movemos o mundo espiritual de uma maneira que nós não conseguimos entender. Porque nós, invariavelmente, todos nós, passamos por dificuldades. Não há um aqui que não passe por dificuldade. Todos. Todos. Mas quando nós aprendemos a glorificar ao Senhor no meio da circunstância difícil, porque na fácil é fácil, né? Mas no meio da circunstância amarga, e hoje ainda de manhã, a Sônia, quando estava me dando a Sônia é muito engraçada, irmãos. Eu já falei para o pastor, a Sônia tem luz própria, eu não comando a Sônia. A Sônia às vezes me assusta, se ela tem umas reações, eu falo: Sônia, pelo amor de Deus, eles acham que eu estou de acordo. Nem sempre eu estou de acordo, né? Mas é engraçado que eu estou vindo para casa e ela está indo até a porta, falando: não esqueça de dizer isso, de dizer aquilo, tal. Ela falou: não esqueça que até o pastor pregou sobre o deserto, e nós estamos passando no deserto. E é verdade. Quando estamos numa dificuldade, muitas vezes estamos sorrindo, porque o Senhor nos leva a isso. Nós temos alegria no Senhor por estarmos aqui, quando há tantos que estão no hospital, nas prisões, dariam muito para estar aqui no nosso lugar, apesar do frio, né? Mas nós temos nossos desertos. O pastor Vitorino Silva tem um hino que chama O Deserto da Vida, parece que foi o filho dele que fez. E é muito interessante a letra desse hino, porque realmente a nossa travessia no deserto é como a figura do povo de Israel saindo do Egito. Sempre que o Senhor nos tira do Egito, nós passamos no deserto para o Senhor tirar o Egito de nós. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Dar graças. A fé e a graça como fonte de mudança de situações e livramentos. Aqui, como nós estamos falando agora de deserto e dificuldades, é aqui que a palavra de Deus quase não é mais pregada sobre isso, como o poder, fonte de poder que o Spurgeon escreveu, e eu mencionei no início. Pastor Pedro Paulo tem falado sobre isso também. Daí a necessidade da oração, porque a oração, ela é um canal em que nos conectamos com o Senhor, para trazer sobre nós as portas do spot do reino de Deus, como se fosse uma luz que se acendesse ao nosso redor. E ali naquele espaço, na presença do Senhor, quando 2 ou 3 estão invocando o nome do Senhor e clamando ao Senhor, situações podem ser mudadas, realidades podem ser alteradas, milagres realmente podem acontecer em nossa vida. Quem aqui já teve alguma mudança assim que você sabe que foi a mão de Deus? Que você não teria condições, que o homem... Amém. Graças a Deus, todos nós temos experiências que você sabe que foi a mão de Deus, que não teria explicação. A irmã Francis deu testemunho aqui no domingo, eu acho tão gostoso a gente ouvir testemunhos. Eu, quando era menino, eu ia para a igreja, a parte que eu mais gostava era ouvir os testemunhos. Como aquilo fortalecia a minha fé, porque ela estava ligada à palavra de Deus, mas ligada a também a graça e a transformação pelo poder da fé na palavra do Senhor, que o Senhor nos trouxe isso. Há um livro que eu li quando era adolescente, da editora Betânia, que eu já pensei até em comprar, com a autorização do pastor, a gente fazer esse livro circular, dá para cada um aqui, para nós reencontrarmos essa realidade. Chama-se O Poder do Louvor. É do pastor Merlin Carothers. Ele era pastor e era psicólogo do exército americano.
É um livrinho bem fininho. Irmãos, os testemunhos, é um livro de testemunhos. Os testemunhos que esse homem conta é algo assim. Eu me lembro que de um deles eu não esqueci. Entrou uma senhora jovem no gabinete pastoral dele e também psicológico, porque ela estava com uma aflição na alma muito grande, porque ela era uma filha adotada. E ela, naquela fase da vida dela, ela desenvolveu uma dor tão grande, tão profunda, que ela tinha uma revolta contra Deus e contra tudo. E ele falou assim para ela: olha, eu creio no poder do louvor, da gratidão, da ação de graças. Ela estranhou a conversa, mas como assim? Você aceitaria dobrar os teus joelhos aqui e nós orarmos a Deus agradecendo por essa situação? Tudo. Ela falou: como? Eu agradecer por ter sido abandonada pela minha mãe? Agradecer por sentir toda essa dor que eu sinto? Toda essa revolta que tem dentro de mim? O senhor está brincando comigo. Eu vim aqui para o senhor me tratar e o senhor está querendo que eu agradeça? Eu não. E saiu e bateu a porta. Mas depois que passou a raiva, ela voltou um outro dia e falou: doutor Carothers, tudo bem, eu vou me submeter, eu não tenho nada a perder mesmo. Ela dobrou os joelhos e eles oraram. E ela continuou indo ali. Não passou 6 meses. Eu não me lembro mais, faz muitos anos que eu li esse livro, mas passou pouco tempo. Ela teve um problema do dente e teve que ir num consultório odontológico. E chegou lá naquele consultório, deve ser tipo Unimed, assim, né? Na descrição que ela dá. Estava naquela sala de espera com muitas pessoas. E ela ali quieta, esperando a vez dela, e tinha 2 senhoras do outro lado da sala conversando. E ela ouve a conversa das duas, porque estava todo mundo quieto. E uma delas dizia assim que tinha uma dor profunda. Porque quando ela era nova, ela engravidou, quando estava ainda namorando. E ela não assumiu o bebê, mas ela entregou para o Estado para doação. E ela tinha uma dor, uma amargura de espírito. E aquilo chamou a atenção dela. E ela ficou olhando aquilo. E ela viu que a idade da mulher seria até compatível com a idade da mãe dela. Lembrou do caso dela. E ela começou a olhar e começou a perceber que até os traços daquela mulher tinham semelhança com ela. Mas ela falou: não, isso deve ser da minha cabeça. Mas ela não se aguentou. Ela pediu licença, começou a conversar com a mulher. Resumo da ópera, irmãos, era a mãe dela. Esse é o nível de testemunhos desse livro. De coisas maravilhosas que o Senhor faz quando nós temos a coragem e a ousadia de agradecer a Deus por qualquer circunstância. Porque nós não conhecemos as razões de Deus. Eu sou admirador do Alex Dias Ribeiro. O Alex Dias Ribeiro é um pastor lá em São Paulo. Quando vocês assistem corrida de Fórmula 1, que tem aquele carro-mãe, que é aquela Mercedes linda, maravilhosa, né? Que sai correndo na frente dos carros de corrida, que dá a primeira volta. Na televisão parece estar devagarinho, mas ele está quase a 300 por hora ali, irmãos. Eles não podem colocar aquele carro na mão de qualquer um. Geralmente eles convidam o Alex Dias Ribeiro. O Alex Dias Ribeiro foi o presidente da Associação dos Atletas de Cristo durante muitos anos. Ele foi piloto de Fórmula 1, não teve patrocínio, e ele foi o piloto que correu mais parecido com Ayrton Senna. Ele era muito arrojado. A história do Alex é maravilhosa. Eu sou suspeito para dizer, porque eu sou fã dele, né? Aquele Cristo salva que a gente via, aquilo é coisa do Alex. Numa época em que ser crente, a gente tinha que se esconder quase, para não tomar pedrada nas praças, né? O Alex estava lá, com o carro dele, o patinho feio, que era um Fusca que o pai dele tinha capotado. A história dele é muito bonita. Mas o que o Alex Dias Ribeiro escreve num livro chamado Legado? Eu acho que é isso. Legado e Significado, alguma coisa assim. Ele escreve uma coisa sobre o apóstolo Paulo, que revela bem os propósitos de Deus na nossa vida e pela razão pela qual a gente tem que sempre agradecer a Deus pelas circunstâncias. O Senhor chamou o apóstolo Paulo, irmãos, para ser vaso escolhido, mas disse: a ele importa saber o quanto deverá padecer, porque a palavra de Deus não passa. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Semeou vento, vai colher tempestade.
graça em meio ao cumprimento da semeadura, da lei da semeadura. Chega num ponto que Paulo fala: Senhor, eu não aguento mais, é um espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta. Paulo saiu obedecendo e fundando igrejas por toda a Europa, e aquelas viagens missionárias, cuidando das igrejas. Mas a maior parte do ministério de Paulo foi aonde? Preso. Chega a um ponto que Paulo joga os betes, né, como a gente diz aqui em Curitiba, e se auto-identifica nas cartas como embaixador em cadeias. Né? Eu sei que eu não sou um preso qualquer, eu sou um presidiário do Senhor, eu sou embaixador do Senhor na prisão. Mas aquilo doía em Paulo, tenho certeza. Mas ele gostava de pôr os cristãos na prisão, estava acolhendo. Mas a graça do Senhor estava com ele. E lá ele escrevia as cartas para as igrejas. Aí o Alex Dias Ribeiro diz assim: irmãos, se nós formos visitar as igrejas que Paulo fundou, só tem ruínas. Não tem uma igreja em pé. Mas as cartas que Paulo escreveu na prisão abençoam a igreja do Senhor há mais de 2000 anos na terra. Irmãos, nós não sabemos qual parte do nosso trabalho, da nossa jornada, se é na bonança ou é na dor, que o Senhor realmente está escolhendo para fazer de nós aquilo que Ele quer. Tem um hino chamado, o hino do tapeceiro. A poesia desse hino fala sobre isso. Nós só vemos o fundo, a parte dos laços, dos nós, mas a imagem, a beleza está do outro lado, né? A graça. A mudança de situações humanamente impossíveis permeia toda a escritura da palavra. Do Gênesis, nós temos o livramento de Noé e sua família, foi pela graça. Eu achei interessante, eu nunca tinha observado isso, pastor. Está escrito lá, pela graça Noé foi salvo. Olha que interessante, capítulo 6, verso 8, o chamado e a promessa a Abraão, no meio da civilização suméria, capítulo 12, Êxodo, o Senhor liberta o seu povo e julga o Egito. Olha que coisa tremenda. Eu me lembro que quando eu estava no cursinho, eu perguntei para o professor, ele falou: não tem nenhum registro da passagem dos judeus no Egito. Eu falei: mas o senhor está ensinando aí que os Ixos saíram com 3 milhões de pessoas? Não eram os judeus que estavam lá? Não, os Ixos foram outro povo. Irmãos, o mundo teima em querer reconhecer a veracidade da palavra. Tem um especial que está no YouTube, de um judeu chamado Simcha Jacoborovitch. E quem dirigiu foi ninguém mais, ninguém menos do que James Cameron, aquele diretor de cinema que fez o Titanic. Chama-se Êxodo Decodificado. Vale a pena os irmãos assistirem. E ele mostra lá que esses ixos que saíram de lá eram o povo judeu. Então, apesar da negação, os judeus estiveram lá. E é interessante que diz a tradição judaica que o faraó mandou apagar o nome de Moisés de lá, né? Do Egito, para que não houvesse memória de Moisés. Mas olha a ironia de Deus, que Deus tem senso de humor, irmãos. O Senhor tem senso de humor, pode ter certeza. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós achamos graça de alguma coisa. Às vezes o Senhor acha graça das nossas pataquadas também, pode saber. Eu às vezes faço umas assim, que eu estou sozinho, e falo: Senhor, eu sei que tu deve estar achando graça de mim agora, mas tem misericórdia, porque a gente faz bobagem, irmãos, né? Patetice. Olha o senso de humor de Deus. 3.500 anos depois, o mundo inteiro sabe quem foi Moisés. Até na China. Mas ninguém sabe ao certo quem era esse faraó. Alguém sabe quem era o faraó? Vai apagar o nome do Filho de Deus para ver. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho um conhecido que disse para mim que pegava os discos que eu gravava, que tinha o meu nome no crédito, na guitarra. Seminho, ele pegava e riscava o meu nome e escrevia o nome dele. Ele me contou isso 3 vezes. Eu falei: rapaz, faça isso não. E foi meu pastor, né? Uma benção, né? Números. Em Números, o Senhor livra Moisés da rebelião de Coré.
e dos maiorais que o apoiavam. Irmãos, que coisa tremenda. Coisa triste quando nós vemos na igreja do Senhor homens maiorais se levantarem contra o servo que o Senhor pôs para liderar a igreja. Mas o Senhor deu livramento de modo maravilhoso. Juízes, o Senhor levanta e capacita um jovem chamado Gideão para dar livramento dos medianitas. E depois Sansão para livrar dos filisteus, de modo maravilhoso. Em Rute, Deus muda a história de uma mulher estrangeira e a faz ancestral do Messias. Que coisa maravilhosa! Em Samuel, o Senhor dá filhos a uma mulher estéril e levanta um dos maiores profetas de Israel, por cujas mãos o Senhor consagrou um jovem desprezado pelo próprio pai e pelos seus irmãos, para se tornar precursor de Cristo também, que foi Davi. Em Esdras e Neemias, ele inicia algo impossível, a reconstrução de uma terra devastada e do templo, depois dos 70 anos de exílio da Babilônia. O povo de Israel só existe por milagre, irmãos. Não há povo na terra semelhante ao povo judeu. E ele só existe porque a mão de Deus tem sustentado. Em Jó, o livro mais antigo da Bíblia, ele revela o embate cósmico entre as forças da luz e das trevas, a permear a vida de nós homens, mas dá e garante a vitória final ao seu servo Jó, como uma pré-figura da vitória da igreja. Em Isaías, ele anuncia o futuro, porque ele diz, só eu conheço o futuro. Eu acho isso fantástico, irmãos. E isso é causa dessa confusão doutrinária que muitas vezes nos encontramos, né? Não, o Senhor predestinou, não, o Senhor pré-conheceu, né? Então, nós temos essas duas vertentes, porque o Senhor conhece o futuro. Ele conhecia a nós antes de nós virmos ao mundo. Salmo 139 mostra isso, que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Já pensou nisso? Ele conhece a história do futuro das nossas vidas. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus cumpre todas as profecias messiânicas, dá visão a cegos, faz andar coxos, limpa leprosos, liberta cativos do diabo, que era uma coisa que não se conhecia até então, ressuscita mortos, vence a morte, convive por cerca de 40 dias entre os irmãos depois de ressuscitado, e sobe aos céus aos olhos de todos, com a promessa de um dia retornar para dar a vitória final ao seu povo e à igreja. Eu acho linda a bênção que o pastor Pedro Paulo dá para nós aqui na igreja. Eu nunca vi nenhum pastor falar isso, que ele conclui, né, até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho lindo isso, porque essa é a promessa do Senhor. A fé para mudar situações. Em Mateus 17, 20, e disse Jesus, por causa da vossa incredulidade, porque os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio, o espírito imundo daquele homem? E ele fala, por causa da vossa incredulidade, que é o nosso problema também. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A fé pode mudar situações. Em João 14, 12 e 14 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, pela fé, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Irmãos, para concluir, eu peguei uma conclusão da igreja, que eu vi num texto da Igreja Cristã Presbiteriana de Ponta Grossa, eu achei um resumo bem interessante. A fé cristã é um estilo de vida, e é. Quando eu reconheço a grandeza de Deus, a sua soberania, porque às vezes a gente ora, o Senhor diz não. Eu tenho um monte de oração que o Senhor falou não. Eu falei, mas Senhor, não. Ponto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu fui
Eu sou um músico que cresceu, ajudou a formar outros músicos, mas em determinado momento eu fui enjeitado pelos meus companheiros, literalmente, de uma forma estranha, que eu até hoje não entendo. Eu coloco isso diante de Deus. E eu orei muito porque o Senhor mudasse aquela situação. Ele disse, não, eu não vou mudar. Eu falei, então, Senhor, arranca do meu coração esse sentimento forte que eu tenho com a música. E novamente o Senhor disse, não. Senhor, isso é um paradoxo. Por que eu vou ficar com essa música de um modo tão forte no meu coração e não vou poder? É como se o Senhor me levasse até um salão, um grande salão do banquete num palácio, me mostrasse uma mesa cheia das melhores e mais deliciosas iguarias. Está vendo aqui? Tô. Mas você não vai comer nada daqui. Mas, Senhor, então tira essa vontade de eu comer dessa mesa. Não. Então me dá uma prova. Por 2 vezes que eu tive crises dessa natureza, o Senhor me deu prova. A última vez que eu vim aqui, que eu trouxe aquela guitarra, aquela Gibson, é a melhor guitarra que eu tenho. Foi um colega de trabalho que nunca me ouviu tocar uma nota. Foi num desses momentos de crise. Falei, Senhor, me dá um sinal, porque eu não aguento isso. Ele chega em casa num domingo e pediu para eu olhar aquele instrumento. Eu olhei aquilo, falei, rapaz, que coisa mais linda. Falei, é para o teu filho? Não, eu estou trazendo para você. Eu falei, como para mim? Eu falei, não, eu não vou ficar com um instrumento desse. Eu sei quanto custa um instrumento desse. Ele era avaliador lá do Fórum Civil, o Saul Tregler. Ele falou, não, eu trouxe para você, e pelo amor de Deus não vá recusar, porque a primeira que eu trouxe, eu fui buscar nos Estados Unidos, roubaram no Rio de Janeiro. E eu voltei lá e trouxe essa outra. Eu fiquei assustado com o olho de um tamanho de um copo. Eu falei, eu não posso aceitar essa. Mas ele insistiu, e essa guitarra é uma bênção. Mas cada vez que eu vejo essa guitarra, eu lembro disso. O não do Senhor é um não estranho. É mais ou menos como a liberdade de Paulo, né? Senhor, me tira da prisão. Não. Fica aí, escreve cartas para a igreja. Eu preciso falar com a igreja, então escreve cartas, porque você vai ficar preso. A outra vez, no dia da posse, eu entrei em depressão, que vi que não era nada daquilo que eu pensava no meu trabalho, em termos da imagem que eu tinha. Meu trabalho é uma bênção, e eu me alegro muito, eu agradeço muito a Deus por ele. Mas naquele momento eu achava que pelo trabalho que eu tinha, teria de repente um reconhecimento um pouco melhor, e fiquei depressivo. Um colega meu, que também é colega lá, tinha uma outra guitarra, uma Fender, que a minha primeira guitarra importada foi uma Fender Stratocaster, que ele disse que estava debaixo da cama. Eu falei, rapaz, me empresta essa guitarra, que dá dó, vai mofar lá. Aí no dia da minha posse, ele viu que eu estava assim, abatido, ele chegou para mim e falou assim, e era um momento que eu estava numa outra crise de novo, porque essas crises às vezes voltam na gente. E eu estava com meu filho, ele falou assim, Gamaliel, eu estive pensando, eu vou te dar aquela guitarra. Eu falei, não, você me venda. Não, eu vou te dar. Mas o que ele me disse foi o que mais me comoveu até hoje. Eu falei, me venda, me parcele em longas e humilhantes prestações, porque eu sei que é caro, mas me venda, não me faça isso. Ele falou, não, ele não é crente, irmãos. Sabe o que ele disse para mim? Coisa que eu nunca ouvi dos meus companheiros. Ele falou, eu vou te dar porque eu sei que você tem um ministério. Olha que coisa. Como é que você explica um negócio desse? Então, o não de Deus. Para encerrar, irmãos, agora encerrar mesmo, eu quero terminar contando uma história engraçada do valor da gratidão. Há uma historinha, não sei se é verdadeira ou se é só um mito, que existia um rei, lá naqueles tempos antigos, né? E ele tinha um irmão. E o rei gostava muito de caçar. Diz que o hobby dele era caçar. Naquela época já existia aqueles pacamartes, né? Que carregava pelo cano assim. E ele foi numa caçada e ele sempre levava o irmão dele junto. E o irmão dele tinha um costume de dizer graças a Deus por qualquer situação, né? Graças a Deus. E ele foi dar um tiro lá na mata, na caçada,
E o tiro saiu pela culatra. Os irmãos já ouviram essa expressão, tiro sai pela culatra? Era muito comum nesse tipo de arma, que o tiro, ao invés de sair para frente, saía para trás. E o tiro saiu pela culatra e decepou o dedão do rei. Quando decepou o dedão do rei, foi aquele corre-corre, o irmão dele acudiu, ele falou, você veja, eu perdi o meu dedão. Ele falou, graças a Deus por eu perder o dedão. Põe esse cara na masmorra. Onde já se viu falar uma coisa dessa? Botou o irmão dele na masmorra. E o irmão dele foi para a masmorra. Fazer o quê? Aí o rei melhorou. Falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma caçada na África. Pegou, reuniu um séquito lá. Organizou, foi todo mundo para a África para caçar. Lá na mata da África, eles acabaram sendo pegos por uma tribo de canibais. E a tribo matou e cozinhou todo mundo lá, menos o rei, porque acharam que ele era amaldiçoado, porque ele não tinha o polegar. E ele escapou com vida, ele voltou e falou, meu Deus, que coisa injusta eu fiz com o meu irmão. Olha, se não fosse isso, eu teria sido morto, né? Chegou lá, foi direto na masmorra, mandou soltar o irmão dele, falou, meu irmão, eu quero te pedir perdão, porque, rapaz, você não vai acreditar no que aconteceu. E daí contou a história. Falou, você me perdoa? Falou, perdoo sim. E o que você me diz desse tempo que você ficou preso? Ele falou, graças a Deus que você me deixou preso. Ele falou, como graças a Deus? Vai me irritar de novo? Eu botei você na cadeia, você está dizendo graças a Deus? Claro, se você não tivesse me botado na masmorra, eu tinha ido com você lá na caçada. Como não tinha falta de nenhum dedo, eles tinham me comido também. Graças a Deus. Então, irmãos, a graça e a fé seja realmente uma marca da nossa caminhada no dia a dia com Cristo, e que a fé possa crescer pelo ouvir da palavra de Deus, e que a graça do Senhor possa crescer em nós, agradecendo por todas as circunstâncias, as boas, mas também as ruins, porque a gente nunca sabe que bênção virá através daquilo, mas o Senhor sabe. Amém? Deus abençoe os irmãos.